Paz a todos, estamos aqui hoje com Juízes, capítulo 16 e 17. Ontem eu fiz a leitura conforme o propósito. Não sei se você fez, mas eu fiz a meditação, só que ontem não deu como gravar o vídeo e hoje estou gravando, então, aqui do capítulo 16 e 17, tá bom? Primeiramente, nós queremos aqui, no capítulo 16, vai falar aqui do final da história de Sansão, né? Sansão é traído por Dalila. Nós podemos observar alguns versículos aqui importantes. No versículo 2, e foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui, foram pois em roda a toda noite, lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda noite estiveram sossegados, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então mataremos. Então, foi falado ali aos ouvidos, né, todos o povo de Gaza, que Sansão tinha ido ali à casa de uma mulher prostituta. Lembramos que Sansão estava já fazendo as suas vontades, estava se entregando às suas vontades, e Sansão estava fora da vontade de Deus. Nós vamos observar que a Bíblia vai falar que ele esteve ali e as pessoas da cidade achavam, não, ele vai passar a noite lá. Só que meia-noite ele saiu, pegou as portas da cidade e levou até o monte. E só para você ter uma ideia, eles ficaram impressionados, né? Ele levou ali as portas da cidade até o cume do monte Hebron. Olha só, até o cume do monte que está de frente de Hebron. Então, depois que aconteceu tudo isso, ele então vai se aperfeiçoar, vai se apaixonar por uma outra mulher. Agora, né, não é mais de Gaza, agora é a Dalila, né, do vale de Sorek. O nome dela era Dalila. Essa que vai derrubá-lo, né, que vai descobrir os seus segredos. Então nós vamos ver pela história bíblica que Sansão, né, ele estava ali fora da vontade de Deus, como o nazireu estava andando fora da vontade de Deus. Bem, o que aqueles homens fizeram? Foram até Dalila, né, e persuadiram, dizendo, olha, descobre o coração dele, porque nós precisamos descobrir em que consiste esta grande força. E aqui a palavra nos ensina algo muito especial. O inimigo só teme o poder de Deus que está sobre nós. O poder de Deus. O inimigo só respeita o poder de Deus sobre a vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Nada mais. Títulos, nada mais é tão importante como a aliança, o poder de Deus na vida daqueles que servem a Deus. Nós vamos entender que a palavra aqui no capítulo 16 de Juízes é um versículo muito interessante, porque aqui mostra o final de Sansão. Você pode meditar, se você não meditou ontem, você ainda pode meditar, tá bom? Nós vamos analisar aqui alguns versículos. O versículo de número 6, disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Amados, gente, Dalila, ela mostra quem ela era, mostra para o próprio Sansão que ela não amava ele, que ela queria descobrir o coração dele para entregar ele, para trair ele. Mesmo assim, ele continuou, a paixão tão cega que ele continuou com ela e continuou brincando. E ali, né, ele ia brincando com ela, ia brincando com fogo. Ele estava, Sansão, brincando com fogo. E aí ele colocou algumas coisas aqui. Olha, se me amarrarem 7 vezes com vimos frescos, cordas novas, ou então se tecer 7 tranças com liços da teia. Está no 15, 16 e 17. Você pode ver. Tudo isso era apenas para brincar ali com Dalila, né? Ele estava brincando com fogo, na verdade.
Mas é no versículo 20 que a palavra vai dizer: depois que Dalila, enfim, chora, você não me ama, você está brincando comigo. A Bíblia vai dizer no 16 que todos os dias ela importunava ele, de maneira que ele se angustiou até a morte. Meu Deus, meu Deus. Na verdade, Sansão estava já sentindo o amargor do pecado, né? O amargo do pecado. Ele já estava ali quase que tendo que ceder mesmo devido a toda a sua atitude. Esses versículos aqui são muito fortes, uma palavra muito forte. No 17, e descobriu-lhe todo o seu coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Então Sansão abre o coração, se entrega ali à inimiga, né, aos inimigos, mas mesmo assim, ele, no 19, e ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou um homem, raspou-lhes as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Então, a gente vê aqui que Sansão, enfim, foi raspado o cabelo, foi cortada a aliança, né? Mas no verso 20, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele, né? Mesmo assim, mesmo tendo quebrado toda a aliança, ele achava ainda que Deus estava com ele. E os filisteus o pegaram e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza e amarrando-lo em 2 cadeias de bronze, o andava ele moendo no cárcere. Então, Sansão, enfim, se tornou um escravo, né? E parecia ser o fim de Sansão. Mas no verso 22, diz assim: e o cabelo da sua cabeça ali começou a crescer, como quando foi raspado. Então ele ficou abandonado, e o cabelo dele voltou a crescer, e ele, então, é convidado ali. Sansão fez cair o templo de Dagon, e ali eles fizeram, né, uma grande festa, todo mundo fizeram uma convocação geral para que pudesse chamar todo o povo para comemorar ali, para agradecer o Deus Dagon pela vitória, né, por ter derrotado Sansão, enfim, para exaltar o Deus deles e também para zombar de Sansão. E quando, enfim, no ápice ali daquela festa, chamaram Sansão e de repente Sansão ele vai fazer uma oração. Ele vai pedir ao moço: me leva aqui até as colunas que sustentam o templo. E ali o levaram, né? E Sansão clama. No verso 28 de Juízes 16. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim e esforça-me agora, 6ª vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se constituía a casa, e arrimou-se sobre ela com a sua mão direita numa e com as 2 e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu e os filisteus. Inclinou-se com força e caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte dos que os que mataram na sua vida. Então foram ali os seus irmãos e o sepultaram ali no sepulcro de Manoá, né, que está em Estaol. E ali julgou Sansão 20 anos Israel. Aqui terminamos a história de Sansão. Amém? Que você possa ter meditado. Se você ainda não meditou, medite, vale a pena. Tem muita coisa profunda nesse capítulo 16. Vamos passar. Capítulo 17, hoje,
nós vamos ver a história de Mica, né? Mica e o ídolo da sua casa. Muito bem. Mica, ele foi um filho, né, da mulher ali, uma mulher que estava ali em Efraim, certo? As montanhas de Efraim. Mica, ele roubou a sua mãe 1.200, é isso? 1.100 moedas de prata, muito dinheiro. Esse filho roubou a sua própria mãe, e a mãe ali como que estava amaldiçoando aquele que havia roubado, e ele então devolve. Ele teve uma atitude ali de devolver, restituir. No verso 3, assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém a sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Então ela disse assim: não precisa. Talvez ela achou isso interessante, né, do seu filho ter se arrependido, ter lhe restituído as 1.100 moedas de prata. Então ela disse: não, meu filho, pegue 200 moedas destas moedas e faça aí, eu quero dedicar a Deus. Até aí, para você ver como havia um temor de Deus. Só que depois ela pede que ele fizesse uma imagem de escultura, pagasse ali, né, um ourives para fazer uma imagem de escultura. E aí ele vai, pega aquelas 200 moedas de prata e fez ali uma escultura de fundição que esteve na sua casa. No verso 15 diz assim: tinha este homem, Mica, uma casa de Deus, e fez um éfode de terafins e consagrou a um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Então, o próprio Mica, ele consagrou um dos seus filhos para ser sacerdote em sua casa, né? Isso é como se fosse o desejo dele, né, de talvez agradar a Deus, de buscar a Deus, de ter a Deus ali na sua casa, mas ainda eles não estavam obedecendo à lei. Olha só o que vai explicar isso no verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, eles estavam querendo buscar a Deus, mas sem saber como, né? Enfim, estavam ali meio que em luz, meio que em trevas, né? Na verdade, esse período, esse versículo 6 vai explicar muito sobre este período, né? Nós sabemos que Deus, ele sempre foi rei de Israel, né? Mas nesse momento aqui estava sem juízes, estava sem reis, então o povo estava meio que fazendo o que queria ou o que achava que era direito, né? E aí em seguida vai vir um levita de Belém que estava peregrinando, e então vai até a casa de Mica. E quando ele chega na casa de Mica, né, ele diz: olha, tu vai para onde? Eu estou peregrinando, procurando aqui um lugar para me ficar. Ele diz: pois fica na minha casa, que você é um levita, eu tenho uma casa de Deus, eu preciso de um sacerdote, fica aqui que eu vou te pagar. E aquele homem entrou ali e ficou, né, com ele como que sendo o seu pai. Verso 12 do capítulo 17: e consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote e esteve em casa de Mica, certo? Aquele jovem lhe foi por sacerdote. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Então ele tinha consagrado o seu filho, mas que no coração dele ele achava: não, ele não é um levita de verdade, né? Ele não é um sacerdote de verdade, mas agora eu contratei um sacerdote, um levita, agora verdadeiramente, agora Deus vai me fazer bem, agora Deus vai prosperar. Por quê? Porque agora eu tenho realmente um altar. Então estava misturado, porque havia ali os deuses, né? Havia o altar de deuses, mas também havia o temor a Deus. Então estava meio que, não estava apenas Deus como sendo o centro, mas estava assim um pouco confuso, né? Aqueles homens ali de Israel estavam todos meio que embaraçados com tantas idolatrias, com tantas coisas que eles viam ao redor. Então, que possamos ser influenciados apenas por Deus. Deus abençoe. O vídeo já está longo. Esses 2 capítulos aqui, medite a palavra de Deus para nós.
é bênção. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, Deus possa nos dar vitória. Nós terminamos a história de Sansão e começamos aqui outras histórias que vai acontecer no período dos juízes de Israel. Deus abençoe a todos, graça e paz.